Basicamente, os jogos, na concepção de Piaget, ele passa a acreditar que todos os seres humanos se desenvolvem passando por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, como havíamos dito antes. Então, ele denominou aqueles estágios, como a gente havia falado, como uma evolução do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento cognitivo de uma criança, por exemplo, é visto como uma evolução gradativa, na qual o grau de complexidade aumenta simultaneamente ao nível de aprendizado que vai sendo adquirido. Esses estágios, segundo Piaget, são caracterizados da maneira como cada indivíduo interage com a realidade. Ou melhor, a forma como cada pessoa organiza seus conhecimentos e visa sua adaptação, ocorrendo então mudanças significativas e progressivas nos processos de assimilação e acomodação. Levando em consideração de que, de acordo com os estudos piagetianos, a criança se desenvolve a partir da inter-relação com o meio, foi criada a teoria do desenvolvimento intelectual por estágios, cujo ponto de partida é o egocentrismo, em que a criança não se vê separada do mundo, ou seja, não considera a existência de um mundo externo. Esse pode ser citado quando uma criança quando pequena, não vê necessidade de explicar aquilo que diz, porque está ciente de que está sendo entendida. Conforme a criança vai se desenvolvendo, o sistema não responde mais à novidade de que ser mudado, caracterizando assim o desenvolvimento da inteligência. Essas mudanças fazem com que o egocentrismo diminua devido à maior interação da criança com o meio. Vamos falar de jogos agora, de novo. Os jogos de tabuleiro fornecem estudos excepcionais e econômicos, sendo eles podem incorporar a aprendizagem direta e prática, resumem e reforçam informações importantes num formato fácil de entender, reduzem o tempo necessário do aprendizado, e também você pode lembrar e aplicar novas informações, promovem a discussão, colaboração e constroem a comunicação entre os jogadores. Agora vamos falar sobre os jogos para ensino médico. Esse artigo, que vai ser citado agora, ele foi feito com alguns estudantes de medicina para explicar alguns tópicos que você aprende quando você vai aprendendo fisiologia, farmacologia, imunologia e até mesmo na educação de alguns pacientes. Basicamente, esses jogos, eu vou explicar como funciona um jogo, basicamente. Vão desde jogos simples a jogos a jogos complexos. Bom, para descrever os principais mecanismos dos jogos, foi conduzida uma pesquisa científica usando a complexidade dos ciclos de aprendizagem experiencial. E é descrito como um processo de aprendizagem analítica, etapas de 3 a 4 da escala. Portanto, os jogos podem ser analisados e categorizados de acordo com outros processos de aprendizagem. Para descrever a complexidade de um jogo como um processo didático, aplicamos as teorias de ciclos de aprendizagem experiencial para jogos médicos. Ciclos de aprendizagem, eles descrevem o processo de aprendizagem como uma sequência de etapas que formam um ciclo de ações repetidas, sendo elas experiência, reflexão, abstração e planejamento. Todas essas etapas estão conectadas entre si, como, por exemplo, uma experiência de jogo. Uma experiência de jogo é basicamente no simples ato de você jogar um dado. Quando você... Vou pegar um dado normal, um dado de 6 lados. Quando você joga um dado, você já é capaz de antecipar o que vai acontecer, o provável resultado do dado. Isso a gente já pode pensar. Como o jogador antecipa as próximas ações dele por meio da rolagem de dados. Então, aqui a gente já tem uma experiencialidade e até mesmo uma abstração. Bom, o processo de aprendizagem experimental mais simples de um jogo pode ser o de experiência. É um modelo de fase única, seguida pela experiência e assim por diante. Como eu disse, jogar
O dado é uma experiência. Jogar uma moeda também é uma experiência. Já um jogo de 2 estágios, a experiência é seguida de reflexão. Jogos típicos de 2 estágios ou 2 fases são jogos de pergunta e resposta. Uma pergunta deve ser respondida, a resposta é avaliada e a próxima questão segue. Como esse tipo de processo de aprendizagem reflete uma situação semelhante a uma prova, muitos jogos destinados à aprendizagem são baseados nesse conceito. Há jogos mais refinados, de perguntas e respostas, que seguem um modelo de 3 estágios, sendo eles com base na teoria de experiência de Dewey, e compreendem a experiência, seguido de reflexão, seguido pela montagem de um novo plano para a próxima rodada ou próximo ciclo. Jogos de pergunta que permitem que você escolha a categoria de respostas ou permitir processos de validação são jogos de 3 estágios. Um modelo de 4 estágios agora, para deixar mais complexo, inclui a experiência, seguida por reflexão, seguida por uma abstração do problema e, em seguida, o planejamento da próxima etapa da experiência. Uma matriz bidimensional pode ser criada por esses 2 mecanismos de jogos de categorias e ciclo de aprendizagem experiencial, que permitem ao jogador categorizar seu jogo e o professor a encontrar jogos com os atributos necessários para apoiar seu conteúdo. Bom, agora vamos dar exemplos de jogos para fixar. Dados e sorte. Os jogos de dados costumam ser jogos de 2 fases ou 2 estágios. Como resultado da ação, os jogadores não dependem necessariamente da abstração em um novo plano para a próxima rodada, mas o resultado de um evento, ou seja, jogar o dado, demonstra o potencial dos jogos de tabuleiro para alcançar até mesmo pessoas em ambientes sociais e ambientais difíceis. O jogo AIDS Challenge, de 2 etapas, do Malawi, é um típico jogo de mesa, com 100 cartas erradas e 100 cartas corretas sobre HIV e AIDS. Jogando o jogo repetidamente durante 4 semanas, aumentou o conhecimento dos jogadores de forma significativa e também influenciou o comportamento das pessoas que jogam sobre AIDS e HIV. Bom, esse é só um de vários jogos. Vou dar mais um exemplo para ver se vocês conseguem entender. Não dizendo que vocês não estão entendendo, tá bom, gente? Os jogos de despesa são caracterizados pela tarefa. Vamos de novo. Os jogos de despesa são caracterizados pela tarefa de identificar e colocar partes de um padrão ou imagem maior numa ordem correta, como se fosse aqueles quebra-cabeças. 2 jogos de autotolerância de linfócitos B e T, de 3 estágios, foram projetados para ajudar a facilitar a compreensão dos alunos sobre imunologia. Os cartões representam diferentes aspectos do sistema imunológico, que pode ser colocado em tabuleiros e jogos. A avaliação do jogo apresentou um incremento do conhecimento dos alunos, de 95% de 120 alunos que passaram por provas pós-jogo, antes e depois do jogo. E até mesmo os alunos com as melhores notas melhoraram significativamente, porque ambos os jogos incluem a fase de planejamento e são bastante estratégicos e pictóricos. Como assim pictóricos, Steph? Quando você vê uma carta, por exemplo, você sabe o que ela significa. Você entende qual é a didática daquela carta. Vamos continuar. Bom, uma maneira incomum, mas eficaz de ensinar imunologias para adolescentes e jovens adultos. É um jogo de cartas sobre defesa do hospedeiro. Já é outro jogo. Cada jogador tem um painel de layout exibindo o fígado, pulmão, intestino e sangue, como uma série de pontos que podem ser reduzidos por ataques. Então você teria uma carta ou provavelmente uma parte do seu tabuleiro para mostrar: você está jogando com o pulmão, você está jogando com o fígado.
Mas continuando. Cada vez que os jogadores podem jogar uma carta defensiva para defender seus órgãos ou jogar um patógeno para ataque dos órgãos de outro jogador. Então a gente já vê um jogo... Não é um jogo cooperativo. Houve a exibição de cartões de patógenos de diferentes infecções virais, bacterianas, fúngicas e parasitárias, ou células cancerígenas, que às vezes precisam de uma carta modificadora para serem jogadas, como fumar para câncer de pulmão. A perda de pontos do órgão pode ser evitada ou reduzida respondendo às perguntas sobre os patógenos. Os cartões defensivos exibem medicamentos, vacinas ou tratamentos cirúrgicos. O jogo é um jogo de 4 fases, uma vez que incita a pensar e falar sobre todos os possíveis resultados da virada recente, para abstrair o objetivo e reagir de forma otimizada ao movimento do oponente. O jogo foi testado com alunos e estudantes de medicina do primeiro ano e causou um aumento significativo nas pontuações das provas entre os estudantes de medicina, de 39% a 58% de acertos, de respostas corretas na 8ª série e de 47% a 59% entre os alunos do 10º ano, e de 80% a 88%. Agora vamos para os jogos de reflexão. O jogo inicial de reflexão, de exame de paciente... Vamos cortar essa parte. Esse jogo de reflexão é um jogo sobre emergência, é de 2 fases. Foi projetado como um jogo de cartas para estudantes de medicina do 3º ano. O jogador tem que selecionar e documentar um caminho de tomada de decisão para lidar com um dado paciente hipotético de emergência. O resultado é comparado com o caminho de tomada de decisão de um especialista, para esse caso, no fim do jogo. Aqui, não só a virada de cada jogo, mas todo jogo oferece um aprendizado em 2 fases no seguinte processo. O jogador compila um caminho de tomada de decisão, que então é avaliado. Com o novo jogo, as decisões anteriores podem ser reconsideradas. Notavelmente, o mecanismo do jogo, ou seja, para criar a sequência de ação e reação, já transmite um aspecto importante na questão de tomada de decisão. Bom, agora vamos para quiz, que é aquele jogo de perguntas. Conforme descrito acima, vamos cortar essa parte. Jogos de quiz são bastante comuns em jogos educacionais, porque são fáceis de inventar e são capazes de simular situações de prova ou de teste. O Neonatal Emergency Trivia Game foi projetado para ser interpretado por enfermeiras de neonatologia. Isso contém 101 questões de provas revisadas por especialistas e pares, cobrindo conteúdo de fisiopatologia, ressuscitação e medicação, que prepara os jogadores para situações de emergência. A confiabilidade desse teste e do reteste foi revisada por testes de conhecimento pré e pós-jogo, de 12 enfermeiras, com resultados muito encorajadores. Bom, então, esses são os exemplos de jogos. Basicamente, a gente também pode falar melhor sobre como você pode lidar e criar um jogo sobre qualquer coisa, porque no Brasil é possível você fazer isso. E existem vários jogos sobre várias temáticas. Inclusive, as próximas entrevistas vão estar lidando com 2 assuntos extremamente importantes, que é um jogo sobre história da África e um jogo sobre feminismo, sexismo e outras situações na vida de uma mulher. Bom, agora uma avaliação recente que aconteceu numa pesquisa de ciências cognitivas sobre jogos de tabuleiro, destacou 6 sugestões para futuramente, caso você queira utilizar jogos. Não se esqueça do xadrez ou de jogos tradicionais, porque esses jogos eles já são conhecidos. Então, você também pode olhar além deles, uma vez que você trabalha com eles,
E você pode usar o jogo como um ideal para entender os jogadores e o jogo mesmo. Você pode investigar fenômenos sociais, ou você pode utilizar seu conteúdo no jogo. Você pode procurar também especialistas e essas pessoas que trabalham com jogos, como, por exemplo, o Átila ou a Maria Fernanda. Essa parte, a gente também fala de como jogos de mesa também possuem um efeito fisiológico muito importante para quem possui doenças mentais ou Alzheimer. Então, eu vou falar um pouquinho desse estudo, porque eu achei ele muito importante e muito legal, gente. Basicamente, essa pesquisa ela estudou os efeitos neuropsicofisiológicos de jogos de mesa em pacientes com transtornos mentais ou Alzheimer. Aqui, os autores descobriram que a idade era um fator negativo para a pesquisa, enquanto a habilidade nos jogos estava associada positivamente com o desempenho em várias tarefas. Outro estudo mostrou que uma intervenção com Go, aquele jogo Go, melhorou a depressão e aumentou os níveis séricos do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, em pacientes com DA, doença de Alzheimer. Da mesma forma, os níveis de depressão e ansiedade dos jogadores diminuíram significativamente durante uma intervenção com gerenciamento de estresse de 6 semanas que utilizou o jogo Shogi, que é basicamente algo que lembra muito xadrez, só que é japonês. E outro RTC mostrou que jogar Ska, que é um jogo de tabuleiro tradicional tailandês, melhorava a função cognitiva, em termos de memória e atenção em idosos. Estudos experimentais que investigam as imagens de ressonância magnética no cérebro ou sinais eletroencefalográficos de jogadores profissionais de jogos de tabuleiro demonstram que os gânglios da base, os gânglios basares, desempenham um papel importante na capacidade de determinação ou intuição. O melhor movimento subsequente numa situação do jogo basicamente utiliza essas partes do cérebro. Além disso, as variações na frequência cardíaca e nos movimentos dos olhos foram examinadas como parâmetros fisiológicos durante o jogo de xadrez. E em estudos de caso controle, os jogos de tabuleiro mostraram melhorar efetivamente os sintomas em indivíduos que experimentaram ataques de pânico, bem como aqueles com transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, TDAH, e doença de Alzheimer. Jogos de mesa são uma importante ferramenta para o aprendizado, uma vez que a gente tem a participação do aluno também. E essa participação, ela torna-se muito importante para que nós tenhamos um resultado mais positivo. Essa é a Stephanie e a gente se vê por aqui.